Que ele vendia só cursos de inglês, não de Por idiomas. que ele chamou o idioma de Shakespeare? Isso, né? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Vamos lá. Impossível falar de empreendedorismo e não citar o nome dele. Ele construiu um império desafiando o senso comum. Ele vendia cursos de inglês. E sem ao menos saber falar o idioma. Mas afinal de contas, Mateus, quem de fato é Flávio Augusto? Empreendedor, vendedor, escritor e o que muita gente não sabe, dedica muito tempo com atividades sociais. E já demonstrou que nos próximos 10 anos pretende ficar full time com essas atividades. E ele fala, cara, a história dele é que uma empresa ela tem 3 fins. Ou ela vai ser herdada, ou vai falir, ou ela vai ser vendida. E o que muita gente pergunta, Flávio, você vai fazer os seus filhos herdeiros da sua empresa? Ele fala que não. Ele fala que eles têm que fazer os próprios empreendimentos. O Flávio deixa bem claro que o bom negócio que prospera é justamente o negócio que precisa ser vendido. Ele fala assim, que para empreender são 4 fatores. Que ele fala que antes de tudo, dos últimos 3 fatores, o primeiro é vontade. Com a vontade, a pessoa ela consegue fazer o que ela quer. Os próximos fatores seriam visão, coragem e competência. Para que a visão, a gente vê que visão é diferente de vista, né? É além, você tem que usar a imaginação. Usar a criatividade. Sim. E aí depois a questão da coragem, que é agir apesar do medo, não é ausência de medo. Nem todo mundo tem a coragem de aportar como essas pessoas fazem em negócios grandes. A história dele é uma história de coragem, né? Sim, uma história de coragem. Ele cita bastante. Ele precisava de um cheque especial com juros altíssimos ao ano, mas era o que ele tinha. Ele estava feliz por aquele momento, mas não significa que todas as pessoas vão entrar no cheque especial para fazer o negócio prosperar. Ele nem indica isso. Aí, mas era o que ele tinha para o momento para tirar aquele empreendedorismo do papel. O próximo passo era a competência, né? Porque não adianta você ter uma ideia se você não tiver as competências para executar. Tem um cara que eu ouvi falar do empreendedorismo, ele fala assim, ideias tem bacia para vender. Ou seja, não vale nada se não souber executar. Mas enfim, vamos falar um pouco da história dele, porque a história dele ensina como a gente empreender, né? Sim, a própria história do Flávio é fenomenal, ele é um cara admirável. Ele começou a carreira de vendas dele de inglês em 1991. Ele é de classe média baixa, segundo ele, né? Subúrbio do Rio. Os pais, servidores públicos, a mãe dele é professora, o pai dele é sargento do exército. Isso. Aposentado agora também, né? E aí, cara, eu tava vendo que ele estudou muito pro concurso, muito no primeiro ano. Ele não passou nesse primeiro ano, e aí ele teria 2 desafios. Estudar para passar e falar com os pais que ele queria ficar focado num cursinho e não fazer o ensino médio. Aí os pais deles falaram que ele ficaria atrasado, né? Mas ele disse que ele só tinha um único objetivo, que era passar. Então não importava o resto para ele. E ele ficou estudou muito mais ainda. Aí passou no finalzinho, né, do segundo ano, fez a prova e não passou. Mas, cara, olha só, o que muita gente teria feito, desistido. Ele, pelo 3º ano consecutivo, estudou. Falou que não saía em nenhum feriado, focou muito mais. E aí sim, ele passou no colégio naval. E qual que foi o resultado? Depois de muito tempo, pouco tempo, na verdade, ele desistiu. Você viu lá que ele baixo. Deu baixo. Por quê? O Flávio tem um perfil empreendedor, né? Ele já tinha as ideias bem travadas na cabeça. Mas ele não sabia. Mas ele não sabia. Mas ele sabia que ele não podia ficar no mesmo lugar, que ele queria sair da realidade que ele estava. E ele cita muito bem isso em várias palestras em relação ao trem que ele pegava, que demorava 3 horas. E quando ele observava aquelas pessoas que vinham da Zona Sul, que estavam bem mais arrumadas, de terno, com perfume, ele sabia que ele tinha que concorrer com aquelas pessoas. Quando eu chegava lá no trabalho, às 8 horas da manhã, eu encontrava o Antônio. O Antônio era o meu colega, do mesmo cargo que eu,
Só que ele levava 15 minutos da casa dele até lá. Então ele chegava lá cheirosinho, não é? Descansadinho. E a gente chegava ali. E eu competia com o Antônio. Então eu acho, sim, que o cara que vem da periferia, ele tem que matar uns 40 gigantes antes de matar o leão diário por dia. Então ele sempre buscava algo mais. Imagine só, cara, você ficar 4 horas no transporte público. Ele tinha tudo pra ser vítima, né? Para não ter ânimo para sair daquela condição, daquela situação que ele se encontrava. Que é o que muitas pessoas fazem, ser mais um na multidão. Eu vi a história que ele olhava no espelho, se via, né? E falava que ele estava ali, mas que ele não ficaria por muito tempo. Ele ia arrumar um jeito de sair daquela situação. Mas, cara, enfim. Aí a gente tava falando aqui. Aí ele foi expulso do colégio naval. Eu vi que ele passou facilmente na universidade. Passou para a Unicamp, em ciência da computação. Mas ele não foi para São Paulo. Por que será o motivo, hein, Matheus? Dá pra ver, cara, ele é apaixonadíssimo na Luciana, que é a mulher que ele conheceu, a namorada na época. E ele não queria depender dos pais dele pra o quê? Pra pagar o cinema, pra pagar o restaurante pra Luciana. E aí ele resolveu, falou assim, não vou aqui São Paulo. Ele fala, eu não vou pra São Paulo não. E aí ficou no Rio de Janeiro, onde ele iniciou a faculdade. Ele fez amizade com o camelô, e aí ele pegava 10 relógios, aí vendia. Depois pegava 20, 30 relógios e vendia. Então ele foi entendendo a habilidade de vender. Daí depois de um tempo ele não pegava mais com o camelô, ele ia direto no Paraguai. Só que depois de um tempo ele viu no jornal uma empresa anunciando que tinha vagas, ia fazer um processo seletivo. E eu vi que lá ele chegou lá, tinha 200 pessoas. Ele foi atendido depois de horas. E aí ele não sabe até hoje, né? Mas a gente desconfia, né? A questão das habilidades que ele já tem que ter para ser vendedor. Ele foi escolhido para passar num outro processo seletivo, mais dinâmico, para 40 pessoas. E lá que ele viu uma coisa diferente lá no setor empresarial, ele viu uma linguagem corporativa que encheu os olhos dele. Enfim, ele foi selecionado. E aí nesse setor que ele concorria com essas pessoas que a gente citou, do rapaz que chegava pouco tempo, saía pouco tempo antes de entrar no trabalho de casa, chegava tudo bem e ele chegava tudo cansado. E outro dado, cara, uma linha na época era muito cara mesmo, mais de 3 mil reais. Eu lembro que ele ligava do aeroporto, né? O cara é genial. Ele ligava do aeroporto, aí dizia que estava ligando e aí o cliente ouvia, senhores passageiros, o próximo voo para tal lugar. Ele falou que era chique. Ele foi o empreendedor que, de alguma forma, conseguiu também gerar o recurso para prosperar, para que a ideia desse certo. Porque o Flávio, na verdade, ele passou 4 anos pegando o know-how, trabalhando para essa empresa, vendendo curso de inglês, para depois ter insight. E ele não sabia falar curso. E ele não sabia falar o idioma. E foi em 91 que ele começou nessa empresa, né? Sim. Em 95, ele decidiu que ele queria abrir um negócio para ele. Só que eu vi que nessa empresa onde ele ficou 4 anos, ele recebeu 7 promoções. Verdade, ele chegou a gerente de vendas. Inclusive, a própria empresa o encaminhou para outro país. E nesse meio tempo ele casou com a Luciana, Sim. né? Legal essa parte da história, porque ele deixa bem claro que os dois estavam bem decididos com o casamento. E não tiveram problemas com as assinaturas dos pais, porque menor de idade não podia casar. E ainda não pode. Ele casou com 20 anos, né? E ela com E ela 17. com 17. E aí, cara, ele queria abrir essa escola. Na época ele ganhava $7 mil, ele falou, um salário, mais de 23 anos. Aí ele queria abrir um negócio, só que ele não tinha recurso nenhum. E ele falou que o apoio que ele tinha, dos pais e tal, era um apoio moral. Legal. Mas ele precisava de recurso financeiro. Aí ele foi vender a ideia para um amigo dele, que tinha um Voyage lá, 88, 87. 86. E aí ele vendeu a imagem pro cara, o cara tava dentro. Passou 3 semanas antes de inaugurar a escola, ele já tinha falado para várias pessoas, tinha uma equipe já que ia trabalhar, o cara amarelou. Desistiu do negócio. Essas adversidades que acontecem, ele também deixa claro que ele precisou se mexer para resolver o problema, que foi onde ele pegou, né, o empréstimo do cheque especial, que é uma coisa mais particular deles. Continua aí, vai.
sei lá,